Sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, os jornalistas Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca, Edilene Lopes e o empresário Leonardo Bortoleto. Olha só, pessoal, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, tem audiência marcada para hoje com o governador do Rio de Janeiro e nessa audiência deve debater e pedir explicações detalhadas sobre a ação policial e o possível descumprimento das medidas impostas na chamada ADPF das favelas, que traz um conjunto de regras que define como devem ser feitas as operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro. Moraes assumiu de forma temporária o caso após a aposentadoria antecipada do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele determinou agora, então, que o governador apresente explicações sobre o cumprimento das determinações judiciais impostas pelo STF nas ações policiais. Eduardo, essa tal ADPF das favelas gera crítica há muito tempo, muita gente critica essa história toda, mas tem ali um ordenamento, um conjunto de regras para que a polícia possa fazer uma operação nas comunidades do Rio de Janeiro. Agora, a reunião de hoje é para pedir explicações e saber se essas regras foram descumpridas ou não. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. A minha primeira fala deveria ser, eu até pensei em falar isso, falei assim, mas os ministros do Supremo não reclamam que tem muito serviço lá, muito processo? Por que precisa pegar o avião e ir lá para o Rio de Janeiro? Fala por telefone, fala por vídeo, mas depois eu falei, quer saber de uma coisa? Quem sabe se ele chegando lá, o governador o convida para dar um pulinho numa operação, para subir o morro, para entender melhor, né? Porque o Fachin deu essa canetada esse negócio de ADPF aí. Esqueci como é que chama isso? Não, tem um outro nome. A DIN eu sei que é ação. Essa ação aí. Então, se é ação de inconstitucionalidade, não é isso? Aí, os policiais ficaram impedidos de usar helicóptero. E os bandidos subiram o drone e jogaram bomba na cabeça deles. Granada. O Alexandre de Moraes deu outra canetada dizendo que um prefeito de uma cidade como Belo Horizonte, ele não pode retirar o morador em situação de rua nem para lavar o lugar. Então, quem sabe se, vendo de perto, eles entendem que na prática a teoria é outra e param de emparedar, porque tem muita gente com protagonismo, muita gente aparecendo e pouca gente contribuindo para a solução efetiva, Júnior. E de conversas, sonhos, elucubrações, teses sociológicas, o Rio de Janeiro está cheio. Esse é o segundo assunto, daqui a pouco eu falo mais. Oi, Edilene Lopes, queria te ouvir sobre essa história. Então, Alexandre de Moraes viaja ao Rio de Janeiro, tem essa audiência marcada, pelo menos em princípio, agora para as 11 horas da manhã, tem um encontro também com o prefeito do Rio de Janeiro, enfim, tudo envolvendo essa questão da operação da semana passada, que, lógico, tem a ver com essa questão da ADPF das favelas, que é uma ação tão polêmica, tão criticada nos últimos anos. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia aos amigos debatedores. Dentro do âmbito dessa ADPF, que é uma ação de descumprimento de preceitos fundamentais, que é uma ação para verificar se estão sendo cumpridos os preceitos da Constituição, o Supremo Tribunal Federal até está no seu papel de checar se houve algum excesso no Rio de Janeiro, já que há esse questionamento. Mas eleitoralmente isso pode ter efeitos contrários, tanto para Eduardo Paes quanto para o atual governador Cláudio Castro, que é do PL. Porque essa operação teve e tem apoio de parte da população. Então, eleitoralmente, é um ganho para a direita essa operação. E para a esquerda é uma perda. Vamos lembrar que Cláudio Castro é pré-candidato ao Senado no Rio de Janeiro e Eduardo Paes, que é o prefeito da capital, é pré-candidato ao governo do estado. Então, esse questionamento do Supremo Tribunal Federal pode gerar novamente uma polarização. Ou seja, o posicionamento dessas partes em relação ao que prevê o Supremo Tribunal Federal pode ter repercussões eleitorais. Depois, claro, dessa reunião, dessa audiência, o governador e o prefeito vão falar à imprensa e qualquer desses pronunciamentos pode gerar um resultado para eles. Cláudio Castro foi no final de semana em uma missa, cantou na missa, inclusive uma música do deputado federal Eros Biondini, isso ganhou as redes sociais, ou seja, já há uma mobilização eleitoral no entorno dessa operação e por enquanto, e eu acho que assim continuará sendo, é um ganho para a direita e uma perda para a esquerda. Então, qualquer movimentação até do Supremo Tribunal Federal pode aguçar, pode intensificar essa polarização, Júnior. O Bortoleto, não é só com o governador, primeiro com o governador a reunião, com a polícia, depois com o presidente do Tribunal de Justiça, depois com o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, depois com o Defensor Público do Rio de Janeiro e, por fim, com o prefeito Eduardo Paes. Ou seja, tem uma agenda movimentada, Moraes, no Rio de Janeiro. Bom dia. Bom dia a todos os amigos que estão nos ouvindo.
É mais uma movimentação midiática do Supremo Tribunal Federal. A síntese do meu comentário é essa. Desde que eles pararam de julgar efetivamente, tecnicamente, para poder se envolver em temas que são políticos, a gente tem esse tipo de movimentação. Uma resposta clara ao que está ocupando as manchetes de todos os jornais. Agora, desde que essa DPF das favelas foi anunciada, eu fiquei imaginando aqui, sabe, Júnior? É como que um movimento telegrafado para combate ao terrorismo. Ou seja, eu aviso exatamente quais são as regras, como é que funciona, por onde que eu entro, como é que funciona, qual é o resultado que eu espero, o que não pode fazer, o que pode fazer. Ou seja, eu já entro perdendo. A gente precisa desmascarar essa falácia, gente, e a gente tem que trabalhar no combate ao terrorismo que acontece no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, de maneira dura, firme, eficaz. Não dá para ficar negociando essas partes. Eu não estou dizendo aqui, fazendo apologia à quebra de direitos humanos. Eu estou dizendo que nós precisamos defender a sociedade do Rio de Janeiro. As pesquisas estão aí, da semana passada, faziam um recorte muito importante que eu ressalto aqui novamente. 90%, praticamente 90% de quem mora onde foi atacado, onde aconteceu a incursão no Rio de Janeiro, apoia o que aconteceu. Então a gente tem que ficar atento a isso. E aí, Marcelo da Fonseca, bom dia para você, Moraes, no Rio de Janeiro. Bom dia, Júnior, bom dia, amigos Conversa, bom dia a todos os ouvintes. Eu fico impressionado como todos os casos, né, mais midiáticos caem com o ministro Alexandre Moraes, né, uma curiosidade até. Eu entendi que caiu no colo dele, porque era do Fachin em 2019, quando o PSB, né, Partido Socialista Brasileiro, entrou com essa arguição ao Supremo, questionando a alta letalidade de operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro. O Fachin acatou, né, deu algumas medidas favoráveis, né, ao partido, e aí essa DPF foi se prorrogando, né? Ela foi ficando no Supremo funcionando, e vários especialistas apontam que ela foi um fator que ajudou muito o Comando Vermelho, porque foi criando limitações para a atividade policial no combate ao crime organizado. Então essa DPF ficou com o Fachin, depois caiu no colo do Luiz Roberto Barroso, não teve nenhuma mudança, né, de entendimento, e aí agora caiu no colo do ministro Alexandre Moraes, parece que por critério de antiguidade, né? Ele é um dos ministros que está há mais tempo, e aí ele recebeu essa ação. Eu concordo muito com o Bortoleto, acho que o Supremo, alguns ministros do Supremo não perdem a oportunidade de se colocar até mediaticamente. Então vamos ver o que vai sair desses encontros, o que o Moraes vai tirar desse encontro, né? Ele tem uma decisão dele, já parece que de ontem, determinando que o local das provas não sejam tocado. E eu acho isso difícil, porque os moradores já entraram, a imprensa já entrou, já, né, na mata onde houve o maior confronto. Essa decisão do Moraes de não deixar que o local seja alterado parece que é uma decisão que já não vale muito, né? Porque nos últimos dias a gente tem visto uma movimentação constante. Vamos esperar para ver o que vai sair desse dia movimentado do Moraes lá no Rio. Acho que vai sair uma coletiva, né? Aquela história toda, e nada mais do que isso. Mas bom.